Fala galera, belezinha? Tranquilo? Estamos de volta aí, mais um vídeo de direito administrativo. Dessa vez eu quero começar a trabalhar com você vídeos individuais, independentes sobre os entes da administração pública indireta, tá? Então a ideia aqui é te mostrar, no caso de hoje, em relação à autarquia, suas características, sua classificação, para você ficar de leve. Mais um videozinho daquele rápido, fácil para o nosso trabalho. As autarquias, você sabe que são as entidades da administração pública indireta com maior importância, digamos assim, né? Elas recebem maior atribuição possível. Então, é bom que você entenda o porquê disso. Essas características vão mostrar. Primeira coisa, a autarquia é a única que possui personalidade jurídica de direito público na administração indireta. Que você lembra, a administração direta, União, Estado, Município e Distrito Federal. As quatro detêm personalidade jurídica de direito público. Na administração indireta, somente a autarquia. As outras três terão classificação de direito privado. Primeira coisa é a pessoa jurídica de direito público. Segunda coisa, ela será sempre constituída como prestadora de serviço público. Tá? Uma autarquia, guarde bem isso, não pode ter fins lucrativos. Ela só pode ser desenvolvida para prestar uma atividade pública, necessariamente ser prestadora de serviço público. Beleza? Uma autarquia, ela não aparece do nada, não é mágica. Você dá um... aparece uma autarquia do nada, assim. Ela não vai se formar. O cara não pode acordar um dia, porra, vou montar uma autarquia. Não é assim que funciona. Uma autarquia, na verdade, ela precisa ser desenvolvida, estruturada, informada. Né? A ideia é a seguinte. A autarquia, ao mesmo tempo que não surge do nada, ela também não existe já antes de sua aparência, de sua aparição, melhor dizendo. A aparência foi ótimo. Antes de sua aparição. O que significa isso? A autarquia, mesmo tempo que você não vai dar um estalo e vai aparecer, ela também não está ali. Na verdade, a entidade pública da administração direta, um dia ela acorda e fala, porra, mano, tô de saco cheio. Tu lembra dessa história da técnica administrativa? Se você não viu, procura o vídeo lá de técnica administrativa para você pegar. A administração direta chega um momento que fala assim, porra, não tô afim, vou colocar isso em alguém. E comete o ato de descentralização, realiza a técnica de descentralização, criando uma entidade para isso, estabelecendo uma entidade para isso. A autarquia é a única que, como vai receber uma atribuição muito forte, que olha só, realiza a atividade típica do Estado, então tem uma importância maior, ela é criada por uma lei. Ela não existe, ela não é feita do nada, mas eu preciso de uma lei tramitando e sendo aprovada para a criação daquela entidade. Então veja bem, a autarquia é criada por lei. Específica. É importante você lembrar que no direito, quando você fala lei, lei significa lei ordinária. Se está só lei, você entende como lei ordinária a lei comum. Né? Não é ordinária de vagabunda, eu sempre gosto de falar isso, ordinária por ser comum. Por que ele fala lei específica? Porque a lei tem que ter como escopo apenas a criação da autarquia. Também eu não posso ter uma lei que vai aproveitar e colocar no artigo 2º, aproveitando o embalo. Né? Vamos acrescentar aqui um imposto. Não, não pode. A lei é especificamente voltada a desenvolver a autarquia. O interessante é que a partir do momento que essa lei é editada e publicada, a autarquia é criada e já começa a trabalhar. Porque o funcionamento da autarquia se dá com o próprio ato de criação. Então, no dia que ela criou, ela já está desenvolvendo a atividade. Então a criação ela é feita de uma forma inteligente, tem que ser estruturada. Porque no dia que publicou, amigo, ela já é responsável por aquela atividade que foi lhe dada a atribuição. Beleza? A autarquia possui gestão descentralizada, graças a Deus, né? Até porque a gente já viu que entidades da administração pública indireta têm autonomia administrativa. Né? Mas a gestão descentralizada é mais importante ainda, porque ela tem um controle muito maior sobre os seus entes, sobre as suas atividades, sobre a sua organização interna. Então, ela tem essa autonomia que todos têm, mas a autonomia dela é muito maior do que o comum. Então, eu vou criar uma autarquia, eu quero que você entenda desse jeito. Por que eu vou criar uma autarquia? Por que eu não criei uma sociedade de economia mista? Porque eu estou realizando a atividade típica do Estado por alguém que não pode explorar a atividade econômica, não pode ter fim lucrativo, tá? E que precisa de gestão descentralizada. Gestão financeira, gestão administrativa descentralizada. Porque ela tem que ter uma autonomia um pouco até maior para poder atuar. Beleza? Patrimônio próprio. Isso aqui é um problema sério. Falar que a autarquia tem patrimônio próprio dá até medo. Porque... cara, se eu acabei de falar para você que não existe, como é que essa desgraçada vai ter patrimônio? Como é que essa desgraçada vai ter receita? O patrimônio próprio é transferido, ele é recebido, ele é conquistado através de transferência da entidade criadora. Né? O que eu quero dizer com isso?
Eu vou um dia pensar e falar, vou criar uma autarquia para tomar conta da minha mulher. Não, estou brincando. Para tomar conta da distribuição do sistema de transporte público coletivo, que seja, do sistema de águas. Então você, quando resolve desenvolver, você vai dar tudo. Você vai olhar aquela sala, pô, gostei dessa sala, tá bonitinha, vou colocar umas mesinhas dos computadores, pronto, vou criar aqui minha autarquia. Pronto. A ideia é que, por que ele fala patrimônio próprio? Porque a administração pública transfere, a administração pública criadora. Se for a União criando uma autarquia federal, é ela que dá. Se for um Estado criando uma autarquia estadual, é ele que dá. Cada um com seus problemas. Foi você que fez o filho, né? Você que tome conta dele. Quando eu dou isso, eu transfiro, torna-se dele. Então, por isso que a lei fala patrimônio próprio, mas não é patrimônio próprio adquirido com suas próprias atividades, porque eu não tenho atividade lucrativa, é patrimônio próprio através da transferência, beleza? E se por acaso algum dia eu resolvo desfazer essa autarquia que foi desenvolvida? Simples, o patrimônio retorna, tá? Por quê? Porque o patrimônio de uma entidade autárquica possui característica de bem público, não pode ser alienado, não pode ser vendido, não pode ser feito nada com ele pela autarquia. A autarquia tem obrigação de devolver o patrimônio para a entidade inicial. O que significa receita própria? É autonomia orçamentária. Porque o dinheiro vem da entidade criadora, não tem jeito. Só que eu vou gastar internamente da forma que eu acredito que seja necessário. Então a receita que ele fala própria é advindo de fora, mas com gasto previsto por dentro. Ele que define o seu orçamento. Tá? As autarquias podem ser classificadas de 4 formas. Autarquias em regime comum são as criadas no sistema mais prático. Atividade típica do Estado, gestão descentralizada, receita patrimônio próprio, tal. Ou seja, tem todas as características daqui. É uma autarquia em regime comum. Agora, existe a autarquia em regime especial. Amigo, se você ler, né, oferta especial, opa, tem coisa diferente aí. Se você fala que é especial, alguma coisa tem que chamar a atenção. O que é uma autarquia em regime especial? O que ela traz de grande coisa? Que, aliás, a sua instituição, a sua banca organizadora pode chamar de agência reguladora, não tem problema. Além de executar, guarde essa palavra, a autarquia executa a atividade típica, essas entidades elas precisam ter uma autonomia para regulamentação daquela atividade específica. Olha que legal. Enquanto numa autarquia em regime comum ela só executa, aí em regime especial ela tem execução e regulamentação daquela informação. Por exemplo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela não regulamenta uma porrada de coisa? Pois é, a Anvisa, Vigilância Sanitária. Então a ideia é você entender isso. Ela é em regime especial porque além de executar a atividade, ela ganha o poderio de regulamentação. Sem contar também que os seus dirigentes máximos, eles têm uma entrada diferente, porque eles são eleitos para cumprirem mandato sem estabilidade nenhuma. Tá? Então é interessante, não tem aquela estabilidade mantida, não, ele vai ter um mandato, acabou o mandato, vai para puto, pode ser renovado? Pode não ser, tanto faz. Mas tem essa característica interessante, o regime especial, os seus dirigentes, os seus maiores, eles possuem mandatos de atuação. Tá? Então, o regime especial é por isso. Por isso que chama de agência reguladora. Né? Não é agência executiva, é reguladora, que tem que regular. Fundação autárquica é um ponto interessante. Você vai entender até melhor quando nós formos trabalhar a fundação pública. A fundação, no Brasil, uma fundação pode ser constituída como uma fundação pública, como uma fundação pública, como uma fundação privada. Toda vez que eu falo isso em aula, meus alunos acham que agarrou, travou ali o disco, né? Disco, puta merda, né? Tá bom, agarrou, pulou o CD. Acho melhor parar. Uma fundação pública pode ser constituída como PJ de direito público. Uma fundação pública pode ser constituída como pessoa jurídica de direito privado. Ah, entendi! E uma fundação pode ser meramente privada. Bom, para a administração pública, qual é a importância da fundação privada? 0. Então eu quero que ela se dane. Agora, a divisão está aqui. Se você constitui uma fundação pública nos moldes do direito público, significa que ela foi criada por lei específica e que seu funcionamento se dá no exato momento. Então, ela passa pelo processo da autarquia. Logo, uma fundação pública de PJ de direito público é o que eu chamo de autarquia e não fundação pública. Então eu não posso chamar essa fundação de fundação pública meramente dita. Eu chamo de fundação autárquica ou autarquia fundacional, que seria um segundo nome. Você entendeu a jogada?
Entenda que uma fundação pública, ela possui como característica ser desenvolvida com a ideia de ter personalidade jurídica pública ou privado. Se ela tiver personalidade de direito público, ela é uma autarquia e não uma fundação pública. Ela é uma fundação pública com características com poder de autarquia. Agora, se ela for uma fundação pública de direito privado, sim, é uma fundação pública. Na sua prova, se aparecer meramente fundação pública, você entende como de direito privado. Para te ferrar, ele tem que avisar que é fundação pública de direito público. Aí vai ter receita própria, patrimônio próprio, receita própria com transferência, patrimônio próprio da criadora, mesmas características de uma autarquia em regime comum. Tá tranquilo? Cuidado, eu vou ser um pouco antiético agora, não tem problema não. Cuidado que tem uma porrada de professor botando videozinho no YouTube. Eu sou mais um. Eu reconheço que eu sou mais um. Mas tem uma porrada de professor que não sabe o que está falando. Tem um aí que colocou um vídeo sobre fundação pública e colocou assim, regime jurídico da fundação pública, autarquia, cacete. Aí o aluno vê uma porra dessa, ele fala, então fundação pública é uma autarquia. Então quem é aquela fundação pública do meio? Para falar que é uma autarquia, eu tenho que dizer primeiro que ela foi constituída no direito público, pelo amor de Deus. Lembre-se que a única entidade de direito público da administração indireta é a autarquia. Então uma fundação pública por si só, subentende-se que é de direito privado e é a fundação pública propriamente dita. Então não cai na asneira. Classificação, autarquia territorial ou território autárquico. Bom, nós não temos no Brasil, mas você sabe que até 1988, até o advento da nova Constituição, o arquipélago de Fernando de Noronha, Roraima e Amapá eram territórios federais. Em 88 todos foram constituídos. Fernando de Roraima, olha só, hein? Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, Roraima e Amapá foram instituídos como estados, elevados ao status de estado. O que tinha acontecido já com Rondônia em 1982. Então nós atualmente não temos territórios federais. A ideia é essa. Se por acaso o governo federal resolver instituir um território federal no Brasil, o que é um território federal? É uma divisão administrativa que não possui status de estado, município ou distrito federal. Então, na verdade, esse território necessariamente é ligado à União. Se por acaso o governo resolver desenvolver um território, isso é normal quando tem desmembramento de estado, desmembramento de município, tá? Ou incorporação de algo, vai que a gente ataca a Argentina e incorpora um pedaço deles, não sei para quê, né? Olha meu conhecimento evoluído sobre fronteiras e geografia. Quando a União desenvolve isso, esse território federal, por ser parte da União, é administração pública direta? Não. Esse território vai ser chamado de autarquia. Então, na verdade, todo território que for desenvolvido será uma autarquia. Se a sua banca chegar com uma questão e falar, deu a louca no governo e resolveu criar um território federal dentro do estado de sei lá quem, você pode dizer que aquilo não é administração direta, mas é um ente da administração pública indireta, porque é uma autarquia. É isso, tá beleza? Espero que tenha sido, olha que bonito, elucidativo para você. Eu estou estudando. Um abraço, amigão, até o próximo.